Dou as boas-vindas a você na aula número 14 do nosso módulo Coaching Personalidade, e o tema é vida familiar, é o papel da família na formação da personalidade de uma pessoa. É particularmente interessante a constatação que nós encontramos a respeito do tema família, né? Na área da sociologia, na área da psicanálise, na área da filosofia, muito se tem falado sobre a natureza e o papel da família na formação da personalidade de uma pessoa. E isso procede, né? A família é, do ponto de vista sociológico, considerada a célula básica da própria sociedade. E a família vai exercer um papel determinante na formação da personalidade de uma criança que essa família tem sob sua responsabilidade. Eu comentei até, se eu não me engano, acho que foi a aula 3 ou a aula 4, como que a personalidade é formada. E explicamos naquela condição que o modo de ser, de agir e de viver de uma pessoa caracteriza e define a sua personalidade. Comentei também que ela é constituída por duas grandes forças: as forças biológicas, internas, hereditárias, que correspondem aproximadamente 30% do que nós somos, equivale aos nossos impulsos, equivale aos nossos instintos, e 70% equivale à força da educação, dos valores que nós recebemos, dos princípios que nos são ensinados e de um modo próprio de ser, de agir e de viver daquele núcleo que nos acolhe. Então, seja uma família que nos adota, seja uma família em que nós temos um vínculo biológico, o que vai ser determinante não são e nem serão os instintos, eles serão presentes, mas não determinantes. Determinante será a educação que essa família vai dispensar, conceder na configuração dessa criança, né? 70% é um peso da vida em sociedade muito grande. Também nós definimos todo o processo pelo qual a criança vai ser, digamos, configurada, vai ser formada ou formatada pela família por um processo chamado socialização primária. Primária porque é a primeira forma de transmissão de valores, de socializar. Sócios significa coletivo, socialização significa preparar o ser humano para viver em vida de coletividade, né? Ninguém educa uma criança para que ela viva enfurnada em casa. Pelo contrário, a família vai acolher essa criança, vai amá-la, vai cuidá-la, vai protegê-la, aquecê-la, mas haverá um momento em que essa criança já começa a ser exposta para além dos muros e das paredes domésticas. São os primeiros momentos, quando ela começa a sair para passear, para brincar na calçada, andar de bicicleta, ver outras pessoas, ver outro ambiente. É algo até natural na família querer que aquela criança conheça o mundo fora do seu quarto, do seu quintal, das paredes da casa. Posteriormente, nós vamos ter outros processos que vão dar sequência ao trabalho iniciado. Iniciado não significa encerrado, pela família. E aí nós falamos em socialização secundária. Por que secundária? Porque ela é uma continuidade no processo formativo daquela criança. Então, esta nossa aula de coaching, né, família e aspectos da personalidade se relacionam não apenas ao cuidado que, caso você tenha filhos e filhas, que você vai dispensar aos seus filhos, mas também isso vale para você, né? Por quê? Você vem de uma família, ela vem ou ele vem de uma outra família em que os processos de socialização foram muito singulares. Vamos supor, uma coisa simplória.
mais decisiva nos relacionamentos interpessoais. Você foi acostumado que aos domingos, pontualmente às 13 horas é o horário do almoço e todos têm que estar sentados à mesa que o seu pai ou a sua mãe vão servir a todos. Você cresceu dessa forma e você entende que essa é a forma correta de, aos domingos, reunir toda a família. O seu parceiro, a sua parceira, o seu esposo, a sua esposa, já cresceram numa família cuja característica aos domingos é total informalidade. A comida está lá à disposição, tem fartura, mas cada um vai lá, se serve, cada um come onde bem entender. O que importa é que todos cheguem à cozinha, se apropriem do que tem disponível e comam sem formalidades. Quem está certo? Quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. O processo de socialização ocorreu desta forma. O que vai ocorrer para vocês dois adultos, duas pessoas adultas? É importante que você, durante a fase que antecede o matrimônio, o casamento, tenha passado pelas experiências do namoro, do noivado, ou então, dependendo do seu histórico de vida, de como vocês se conheceram, que vocês possam ter se conhecido antes de irem viver juntos. Porque é uma oportunidade ímpar de você se entender, de você se reconhecer mediante a diferença da outra pessoa. Isso é extremamente determinante. E mais, quando e se vocês vierem a ter filhos, esse ajuste, essa negociação, e olha que eu estou dizendo só um exemplo, precisarão ser afinados para que a criança não entre num quadro de loucura. O pai quer uma coisa, a mãe quer outra, não é verdade? Outro exemplo. Observe o seu hábito e o hábito do seu parceiro, da sua parceira. Quando ele ou ela saem do banho, o que eles fazem com a toalha? Alguns põem para lavar, outros põem para secar, outros deixam em cima do lençol da cama. E isso te irrita muito, qualquer uma das situações. Quem está certo, quem está errado? Não é uma questão de certo, não é uma questão de coisa errada. São características próprias de um modo de se organizar a família. É um modo próprio da família dentro do coaching se conhecer. Então, veja que interessante, eu falei da socialização primária, de que você recebe um conjunto de normas, de valores, de princípios que formaram a pessoa que você é. Quando a criança sai do núcleo familiar e vai ter logo em seguida, talvez no mês seguinte, uma experiência nova, será ou provavelmente na escola, que é a segunda instituição social, ou dependendo da família, essa pessoa vai começar a frequentar a missa, o culto, a escola dominical, o catecismo, vai ter os primeiros coleguinhas, na escola já vai ter as atividades, vai conhecer outros ambientes, enfim. Tudo o que ocorre com a criança a partir da socialização primária, nós vamos chamar de socialização secundária. São princípios, normas, regras que outras instituições da sociedade vão exercer como uma influência e vão contribuir na formação da personalidade daquela criança. Então, eu citei duas. A escola é, por excelência, uma instituição de socialização secundária. A igreja da mesma forma, independentemente da profissão religiosa que você e a sua família seguem. O Estado, quando promulga leis, eu concordando ou não, eu tenho que segui-las. É uma forma de socialização. A mídia impressa, jornais, revistas, aquilo que eu leio, ajuda a formar a minha personalidade. A mídia online, a internet, né, as redes sociais, de uma maneira muito ampla, também influenciam a minha forma de ser, de agir, de viver, inclusive de falar. Alguns termos estão relacionados a isso, que você emprega, que você adota no seu discurso. Quando você, por exemplo, começou a trabalhar, talvez mais jovem, menos jovem, já adulto,
O trabalho é uma força socializadora por excelência. Tanto que há um ditado antigo que quando o adolescente estava muito mal criado, né, próprio do adolescente, muito combativo, né, muito valente, o papai e a mamãe diziam essa pérola, abre aspas. Quer saber de uma coisa? Está na hora desse menino, está na hora dessa menina começar a trabalhar, vírgula, para a gente ver se ela vira gente, né? Está na hora de trabalhar para ver, né, para ver a hora dessa, né, menina, desse menino virar gente, trabalhar para virar gente, fecha aspas. Não é que o filho seja um bicho, uma coisa, a filha seja um bicho, não é isso. Virar gente no sentido metafórico que papai e mamãe usaram, e eles podem, porque pai e mãe pode, significa se tornar uma pessoa que aprenda a se comportar socialmente em diversos contextos, né? O moleque deixa de ser o príncipe da casa, a menina deixa de ser a princesa do papai, e ambos vão trabalhar para virar gente, né? E se tornam pessoas muito simpáticas, amadurecem, crescem. O trabalho é uma fonte de socialização, é muito, muito interessante. A expressão, na verdade, é engraçada. E além do trabalho, você vai ter outras formas de socialização, e uma pelas quais eu pauto a minha experiência profissional é o mundo universitário, né? De fato, a universidade, seja por meio dos cursos que você venha a cursar, a graduação, seja por meio da pós-graduação, é muito interessante porque você não apenas faz um curso, você escolhe uma profissão, seja contabilidade, seja educação física, seja arquitetura, seja letras, seja filosofia, seja tecnólogo em TI, seja hotelaria, não importa o curso, né? Eu me refiro como força socializadora da personalidade na família, do jovem, da jovem, do homem, da mulher mais madura, no que se refere àquilo que nós aí entendemos como uma força de um curso de 2, 3, 4, até 5 anos, essa força que vai formar o futuro profissional. Eu digo isso muito para os meus alunos da graduação e da pós-graduação. Você não faz um curso como estudar e fazer o ensino médio, que é obrigatório, e você tem que estudar história, física, química, matemática, gostando ou não, né? Se a pessoa faz contabilidade, medicina, psicologia, direito, pedagogia, em alguns anos, essa pessoa, em alguns semestres até, seja um curso de 2 anos, são 4 semestres, seja um curso de 5, 6 anos, 10, 12 semestres, a pessoa vai se tornar um profissional. E um profissional que vai exercer um papel social muito importante. Isso é tão importante que você, meu querido, você, minha querida, que nos acompanhou ao longo de todas essas aulas, percebe a necessidade de você se reciclar, de você se significar, de você se reinventar para se tornar um profissional, para se tornar uma profissional mais competente no seu mercado de trabalho, nas suas atividades e, por consequência, uma pessoa também mais feliz. É o tema da nossa próxima aula, né? A questão da felicidade. Isso é extremamente importante, por isso que eu deixei esse tema para fechar as nossas conversas, e que antes de eu ser feliz, eu preciso trabalhar, eu preciso construir um modo de eu corresponder às expectativas que essas instituições depositaram e depositam em mim. Essas nossas conversas online, por exemplo, elas não deixam de ser uma força socializadora, secundária. De uma certa maneira, eu ingresso na sua mente, eu trouxe algumas
ideias, alguns exemplos, rimos juntos em vários encontros, em várias conversas, né? Todas as aulas, sempre tinha algo interessante para a gente pensar, de modo que, quando falamos em coaching, família e personalidade, eu entendo ser um tema, um assunto, um processo ainda muito rico para se aprofundar, para se explorar. Por quê? Porque a família é um manancial de entusiasmo. Né? Se você tem uma família, se você vive com uma família, se você tem filhos, se você tem, enfim, crianças, de onde você tira essa energia? Das pessoas que você ama. Então, a vida em família favorece não apenas a formação da personalidade da criança, do jovem que está sob a minha tutela, como pai, como mãe, mas também me dá um sentido para a minha vida. A família é o território onde eu posso construir significados de vida. Quer dizer, eu não posso ser feliz sozinho, sem a minha família. A minha felicidade é construída junto e a partir dessa família. É que eu não quero entrar muito na temática de felicidade, que é o tema do nosso último encontro, mas quando eu penso em família, eu penso também como espaço, do ponto de vista sociológico, ético, filosófico, e penso também na família, isso é muito importante, eu penso na família como oportunidade. Oportunidade para você ser uma pessoa mais compreensiva, uma oportunidade para você talvez ser uma pessoa mais organizada, uma oportunidade para você talvez ser uma pessoa mais paciente. Veja, porque se você não for um homem ou uma mulher paciente com aqueles que você diz que ama e não é paciente, como vai ser possível você ter essa paciência com o seu cliente, com a sua paciente, com o seu público? Né? Então, a família vai ser não apenas o local, né, o espaço. Em filosofia nós chamamos isso de ethos, né? o espaço em que eu me abrigo, eu me recrio, mas ela também, em concomitância, é a oportunidade através da qual eu posso exercer e praticar o que nós chamamos de virtudes. Né? O que são as virtudes? Elas correspondem a um conjunto de padrões de comportamento em que eu posso e devo praticar para me tornar uma pessoa melhor do que eu era antes de ter essas virtudes. Então, alguns exemplos para você visualizar. Eu só vou me tornar uma pessoa bondosa se eu praticar atos de bondade. Eu só posso me tornar uma pessoa paciente se eu praticar a paciência. Eu vou me tornar uma pessoa tolerante se eu praticar a tolerância. Então, é curioso porque a virtude só me é dada quando eu não a tenho e eu a pratico como se eu já tivesse. Luiz, eu quero ser um homem mais paciente. Luiz, eu quero ser uma mulher mais paciente. Então, pratique a paciência como se você já a tivesse. Porque durante essa prática, em um determinado momento, você acabará adquirindo aquilo que você não tem. Há um santo italiano da Igreja Católica muito interessante, já conhecido no Brasil aqui, principalmente, que é São Francisco de Assis. E São Francisco fala uma coisa muito interessante naquela belíssima oração, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, leve o amor. E há um trecho mais para o final que ele diz o seguinte, porque é dando que se recebe. E isso vale para o coaching, para a formação da personalidade. Quanto mais eu dou de mim, mais eu recebo. Quanto mais paciência eu dou,
para minha família, para os outros, mais eu me torno paciente. Quanto mais resiliência eu dou, mais resiliente eu fico. Quanto mais organização eu dou, eu faço as coisas com ordem, melhor eu me torno. Então, para fechar a nossa conversa, não é esperar ter a virtude na família para eu poder exercê-la. É porque eu não a tenho que eu tenho que praticá-la, é porque eu não a possuo, é que eu vou praticá-la, por consequência eu vou poder, num determinado momento em que eu dou aquilo que eu não tenho, imagino que eu não tenho, é que eu vou receber, que eu vou amadurecer, é aí que eu vou ter as competências das quais eu falei no início das aulas, né? Do nosso módulo em questão. Então, eu lhe convido a pensar nisso. Quais são as virtudes que eu devo ter, que eu devo desenvolver e que eu já posso começar a praticar primeiro na minha família, que é o celeiro, né, que é o território, que é o ethos dessa vivência, para depois eu transferir isso para o meu trabalho, para as minhas relações, para o mundo fora de casa. Eu imagino que se você se dedicar a pelo menos ter 2, 3, elenque aí 4 virtudes, para você começar a trabalhar com seriedade, um pacto entre você consigo. A virtude, por exemplo, da humildade, a virtude do bom humor, tão querido, o bom humor, tão bem aceito na vida em família. A virtude, por exemplo, da sinceridade. Só lembrando, ser sincero não significa ser grosseiro, grosseira. A virtude da bondade. Bondade não significa ser bobo dos outros, que nem a gente aprende, né, na família, mas escolha, eu citei algumas, podem ser essas, podem ser outras. Quais virtudes são importantes para você e de que maneira elas podem ser trabalhadas a seu favor e a favor das pessoas que você ama, ok? Próxima conversa nossa, a última, será sobre felicidade. Um grande abraço.